Olá, pessoal. Já estamos agora iniciando o nosso último módulo, as últimas 20 horas da disciplina de matemática para o ensino médio. E agora nós vamos iniciar com função modular. Observem que, vou mostrar aqui para vocês a emenda de vocês, a coisa aberta. E nós já vimos números reais, funções lineares, quadráticas e modulares. Nós ainda estamos aqui, ó. Porque as funções, aqui nós só temos os tópicos básicos, mas quando eu falo de função linear, todo tipo de função que eu falei. Na aula passada nós falamos de função quadrática, nós já vimos as inequações também. E hoje nós vamos ver as funções modulares. O caso de função polinomial, nós já vimos. Quando eu falei de funções lineares, eu já falei de função polinomial. Aí nós trabalharemos o algoritmo da divisão, números e polinômios, que é rápido, teorema fundamental da álgebra sem demonstração, que vai ser na próxima aula, todos esses dois tópicos, funções exponenciais e logarítmicas, que vai ser no nosso terceiro tópico. E na quarta aula, então, a nossa última avaliação. Então, já estamos aqui iniciando o nosso terceiro módulo, funções modulares, função polinomial. Na aula do dia 26, que seria hoje, na próxima aula, já vamos para o algoritmo da divisão e o teorema fundamental da álgebra. Aqui nós teremos muitos vídeos para poder complementar toda essa aula em um dia. Eu vou postar antes de segunda-feira isso aqui. Na próxima segunda-feira, todas as aulas já estarão postadas. E segunda-feira nós marcaremos um encontro ao vivo. Então, no dia, na verdade, dia 2 de novembro, nós marcaremos um encontro ao vivo. Aí depois faltará a função exponencial e função logarítmica, que será bem extenso também. E por último, a nossa terceira avaliação. Por que que vai ficar bem extenso no caso de função quadrática? Com 3 vídeos, inequações, função afim. Toda aula vocês podem perceber que eu passo bastante vídeo. Porque essa disciplina nós estamos vendo muita coisa mesmo. Em sala eu passava seminários para poder complementar. Mas aqui eu preferi não passar. Função composta, função linear. Nosso problema também foi que nós tivemos a primeira só uma aula em sala, e o que atrasou a gente. Mas, do mais, cada aula tem bastante vídeo, sempre tem 3 vídeos. Essa aqui nós tivemos 2 vídeos. Deixa eu ver de quantos minutos. Um de 32 e o outro de 19. Essa aqui foi bem básica, bem tranquila para vocês. Aí, a partir desse último módulo, nós vamos ter um intensivo maior em relação à resolução de questões, especialmente nas funções modulares, logarítmicas. Nós vamos ter um intensivão maior com resolução de questões. Estou percebendo que a nossa disciplina ela não está tão exigente de vocês, vou começar a exigir mais de vocês, essa exigência maior vai ser com mais listas de questões para vocês. Eu acho que eu estou deixando vocês bem soltos, na verdade, quero apertá-los mais. Eu acredito que quanto mais questões, mais aprendizagem a gente tem. Então, hoje a gente vai aqui para funções modulares e função polinomial. As funções modulares, vamos lá, função modular. Antes de adentrarmos exatamente na função modular, vamos falar de módulo, ou valor absoluto de um número real. Gente, o que eu percebo também, que muita coisa do que nós estamos vendo na matemática do ensino médio, vocês já viram na fundamental, porque eu já aprofundava bastante lá na disciplina do ensino fundamental. Então, aqui, por isso que eu não estou cobrando tantas questões de vocês, porque nós já fizemos muitas questões lá na matemática do ensino fundamental. A partir de agora é que nós vamos ver coisas bem diferentes, na verdade, que vocês não tinham visto naquela disciplina. Mas quando nós passamos na aula passada de inequações lineares, nós já tínhamos visto tudo praticamente lá na matemática do ensino fundamental, que eu já tinha ido além da ementa. Quando eu trabalhei com matemática do fundamental com vocês, eu fui além da ementa. Eu me aprofundei mais. Por isso que eu acredito que vocês também não estejam com tanta dificuldade na disciplina,
está tranquilamente, porque nós já vimos muita coisa lá na disciplina passada. Então, módulo ou valor absoluto de um número real. Quando nós falamos em módulo, nós automaticamente já sabemos que nós estamos trabalhando com o valor absoluto. O valor absoluto de um número, na verdade, é o seu valor positivo. E esse valor absoluto ou módulo de um número real x é indicado por módulo de x, o módulo de x, o módulo de um número. Por se tratar de módulo, nós relacionamos módulo à distância. Então, esse módulo ele sempre vai ter um valor positivo, porque nós estamos nos referindo à distância, quando nós falamos de módulo. E o módulo de um número pode ser igual a ele mesmo, se o número que estiver aqui dentro for maior ou igual a zero. E o módulo de um número pode ser o seu oposto, não é que aqui seja um número negativo, é o seu oposto se esse número aqui for menor que zero. Então, a definição de módulo é: o módulo de x é igual a x se o x for maior que zero, e o módulo de x é igual a menos x, ou o oposto de x, se o x for menor que zero. Módulo de 4 é 4, módulo de 0,25, módulo de 0, módulo de 5 sextos. Ó. O módulo de menos 4, o resultado é o seu oposto. Não é que aqui seja um resultado negativo, é o oposto do número que está em módulo. Módulo da raiz de 2 é 2. Então, o módulo ele sempre vai ter resultado um valor absoluto. Na propriedade aqui, resumidamente, para qualquer número real x, nós temos que o módulo de x é x. Se x for maior que ou igual a zero, o módulo de x é ele mesmo. Se esse número for maior que ou igual a zero, e o módulo de x vai ser o oposto dele se x for menor que zero. Vamos trabalhar aqui com o módulo de 5. O módulo de 5 é igual a 5. Porque aqui, ó, é um número maior que zero. Se eu coloco o módulo de menos 5, o resultado, aqui dentro é um número menor que zero, então o resultado disso é o seu oposto, que é 5. Independentemente de dentro do módulo nós termos um número positivo ou negativo, o seu resultado sempre vai ser um valor absoluto. O módulo ou valor absoluto de um número real, quando nós trabalhamos em distância, como eu já falei para vocês. Então, a distância em relação ao zero, quando eu tenho o módulo de menos 17, eu quero saber a distância entre o menos 17 para o zero, que vai ser raiz de 17 unidades. Quando eu tenho aqui menos 2 unidades, então a distância do menos 2 para o zero é de 2 unidades. Então, isso que eu estou me referindo, módulo ou valor absoluto de um número real, se relaciona sempre com distância, por isso que os seus valores sempre são positivos. E a distância sempre é em relação à origem, que é o zero. Vamos a um exemplo, já trabalhando com módulo. Nosso material de apoio é o Gelson Iese. O Gelson Iese não. Manuel Paiva, que está aqui na página 205. Quem fez a impressão, depois gostar de acompanhar, lá tem muitos exemplos também. Se x é um número real qualquer, esse x é maior que ou igual a 4 e menor que ou igual a 6, então x varia de 4 a 6. A expressão é igual a. Então, essa expressão aqui. Esse x menos 3 em módulo, primeiro nós vamos analisar isso aqui, ó, porque aqui eu tenho uma sentença, na verdade, né? Eu não tenho um valor o do módulo, eu não sei quem é x, então eu não posso dizer quem é exatamente esse módulo. Aí é só eu olhar para cá, o x está entre 4 e 5. E 6, na verdade, qualquer valor que eu coloque aqui, 4, 5 ou 6, esse módulo aqui vai ser um valor positivo. Então, eu vou só tirar do módulo e o x menos 3 vai continuar assim. Porque qualquer valor que eu pegue o x e substitua aqui desse intervalo, ó, 4 menos 3 dá 1, 5 menos 3 dá 2 e 6 menos 3 dá 6. Qualquer valor que eu substituir aqui no x, esse módulo vai ser um número positivo, portanto, o seu resultado é um número positivo. Então, por isso eu tirei logo do módulo. Mas, agora aqui, o x está entre 4 e 6. Qualquer valor que eu substituir aqui, isso aqui vai dar um número negativo. Então, se vai dar um número negativo, o resultado desse módulo vai ser o oposto dele. E o oposto dele vai ser o quê? Menos x mais 8. É só trocar os sinais.
menos x mais 8. Agora a gente vai resolver tudo isso aqui. Gente, vocês compreenderam? Observe. Como foi dado aqui o intervalo que o x assume, que é de 4 a 6, qualquer valor que esse x aqui, ó, 4, 5 ou 6, esse módulo vai ser positivo. Então, se aqui dentro é um valor positivo, maior que zero, o módulo é ele mesmo. Aqui dentro, qualquer valor que eu substitua, 4, 5 ou 6, o resultado vai ser um número negativo. Se aqui dentro é um número negativo, então o módulo é o oposto dele, ó, menos 8, menos x mais 8. Agora é só resolver. O x com menos x vai dar zero, menos 3 mais 8 é igual a 5. Resposta correta, letra D. Função modular. Na função modular, antes da função modular, um livro para a gente ver uns detalhes. Tem tanta coisa aberta. Dá para acompanhar. Deixa eu passei demais. Vou lá na página 206. Não é a página que eu queria, não. Agora tem vários exercícios propostos para vocês fazerem depois. E aqui na questão 4, algumas propriedades. Classifique como verdadeiro ou falso as afirmativas. Eu consigo aqui. Eu não tenho como escrever aqui. Não é por isso. Eu vou sublinhar o que for verdadeiro. O módulo de x é igual a x para todo x, com x pertencente aos reais. Melhor eu tirar um print e colocar lá. Só um minuto, gente, aqui não vai riscar, não. Eu não vou conseguir, na verdade, editar aqui. Classifique como verdadeiro ou falso as afirmações a seguir. Aqui está na página 206, quem quiser acompanhar. Letra A. O módulo de x é igual a x para todo x com x pertencente aos reais. Isso aqui é falso. A propriedade ela nos diz que o módulo de x pode ser igual a x ou o oposto de x. Letra B. O módulo de x é igual ao módulo de menos x para todo x com x pertencente aos reais. O módulo de qualquer número vai ser igual ao módulo do oposto desse número. Verdadeiro. O módulo de x ao cubo é igual ao x ao cubo. Letra C. Falso. O módulo de x à quarta é igual a x à quarta. Isso aqui vai ser verdadeiro porque nós temos expoente par. Expoente par vai ficar tudo positivo. Aqui, quando eu elevo um número, por exemplo, menos 1 ao cubo, módulo de menos 1 ao cubo. Módulo de menos 1 ao cubo, isso aqui vai dar 1. Agora, quando eu tenho menos 1 ao cubo, vai continuar sendo menos 1, então por isso que é falso. Aqui não, qualquer valor que eu eleve à quarta potência vai dar um valor positivo. E aqui, qualquer valor que eu eleve à quarta potência vai dar um valor positivo, por isso que é verdadeiro. Letra E. O módulo de x menos 3 é igual a 3 menos o módulo de x. O resultado que eu tiver aqui em módulo vai ser positivo e aqui também. Então, é verdadeiro. Letra F. A mais B é igual ao módulo de A mais o módulo de B para quaisquer A e B com A, B contido nos reais. Vamos imaginar aqui que
A seja menos 2 e o B seja 1. Então, se eu faço isso aqui, ó, menos 2 mais 1, vai dar menos 1 e o módulo de menos 1 é 1. Se eu faço separado, o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 1 é 1 e 2 mais 1, 3. Então, aqui nós temos uma sentença falsa. Letra G, o módulo de x é maior que zero para todo x com x pertencente aos reais, o módulo de um número é maior que zero. Para todo x com x pertencente aos reais, verdadeiro. O módulo de um número sempre vai ser maior que zero, que é positivo, né? Se eu pego 5 e multiplico pelo módulo de 5, é a mesma coisa de calcular o módulo de 5x, verdadeiro. Menos 5 vezes x é a mesma coisa de calcular o módulo de menos 5 vezes x, é falso. Aqui é a mesma coisa da letra C. Porque aqui vai continuar sendo negativo, o módulo de um número vai ser positivo, mas quando eu multiplico por menos 5, vai dar um valor negativo. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, isso aqui é verdadeiro. E se eu divido, porque isso aqui dá sempre positivo, isso aqui também. 7 dividido pelo módulo de x é a mesma coisa de dividir o 7x no módulo. O x só não podendo ser zero, também é verdadeiro. Então, essas propriedades, elas nos ajudam a responder questões futuramente, onde nós precisamos entender alguns detalhes para poder resolver equações e inequações modulares. A função modular é uma função de f nos reais, dos reais, tal que f de x é igual ao módulo de x, ou seja, se o x for maior que ou igual a zero, e vai ser o oposto de x se x for menor que zero. Aqui é a mesma, como que eu posso dizer? A mesma propriedade do módulo normal, só que em função. Observem aqui, ó. O módulo de x é igual a x se x for maior que ou igual a zero, e o módulo de x é o oposto dele se x for menor que zero. Aqui é a mesma coisa. Algumas funções que podem ser obtidas da função modular. X é igual ao módulo de x menos 3. Aqui nós temos uma parte modular e uma parte linear. I de x é 9, que multiplica o módulo de x ao quadrado mais x. G de x é o módulo de menos 1/3 de x mais 1. Exemplos de funções modulares. Consequências importantes que nós vamos estudar, que nós vamos ver agora, que vai nos auxiliar no entendimento de muitas coisas que virão lá nas equações e nas inequações modulares. A primeira consequência que nós vamos analisar é aqui. O módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Isso aqui não é para analisar nada. Todo isso aqui já é afirmação. O módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Na segunda consequência, o módulo de x mais o módulo de y é sempre maior ou igual que o módulo de x mais y. Vamos fazer um exemplo aqui, com esse x sendo 3. Então, nós vamos ter o módulo x sendo 3, nós vamos ter o módulo de 3, y sendo 2, mais o módulo de 2. Isso aqui vai ser sempre maior ou igual do que o módulo de x sendo 3 e y sendo 2. Ele pode ser sempre maior ou igual. Aqui o módulo de 3 é 3, o módulo de 2 é 2, somando 5. Aqui nós vamos ter também 5. Então, o módulo aqui sempre vai ser maior ou igual. Quando nós tivermos a separação de dois módulos somando, vai ser sempre maior ou igual ao módulo de x mais y, somando logo dentro do módulo. Agora, quando eu tenho o módulo de x menos y na subtração, ele vai ser sempre menor que ou igual ao módulo de x menos y, tudo junto só em um módulo. Vamos fazer a mesma observação, agora trabalhando com o x negativo e o y também. Se o x for menos 3,
e o y for menos 2, isso aqui vai ser sempre menor ou igual ao módulo de menos 3 com menos 2. Vamos analisar isso aqui. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, e 3 menos 2 dá 1. Vou colocar aqui na frente. O resultado é 1. Isso aqui é menor ou igual? Aqui vai dar menos 5, e o módulo de menos 5 é 5. Então, só conferindo que a consequência já nos diz, ela já está nos afirmando que todo módulo de x menos o módulo de y é sempre menor ou igual ao módulo de x menos y. Se aqui eu tivesse um valor negativo, vou analisar essa aqui de cima. Se eu tivesse um valor negativo para o 3, aqui seria menos 3, e o módulo seria 3 do mesmo jeito. Seria menos 2, que o módulo seria 2 do mesmo jeito. Somando daria 5. E aqui eu teria menos 3 com menos 2, que dá menos 5, e o módulo de menos 5 é 5. Então, sempre menor, maior ou igual. Sempre maior ou igual. E aqui, se eu tivesse analisando mais uma vez isso aqui, ó. Se aqui eu fosse 3, seria o módulo de 3 é 3, menos o módulo de 2. Se aqui fosse 3 positivo e 2 positivo. Ficaria 3 menos 2. Isso aqui é menor ou igual. Aí aqui ficaria 3 e 2. Então, ficaria somando 3 mais 2, que ficaria 5. Então, aqui daria 1, que é menor ou igual a 5. Sempre, qualquer valor que eu substitua, você vai ver uma veracidade no que essa consequência diz. Eu estou verificando aqui só para vocês entenderem melhor. Porém, essas consequências, elas já são resultados de estudos e elas já nos afirmam que sempre vai ser assim. Quando eu tiver adição de módulos, vai ser sempre maior ou igual do que números adicionados dentro de um módulo. Quando eu tiver subtração em módulos, sempre vai ser menor ou igual do que a subtração dentro de um único módulo. E quando eu tenho, outra coisa muito interessante aqui para resolver na equação, esses dois. O módulo de x, que é um número aqui dentro, é um número menor que ou igual a a. Então, eu vou ter que esse a, ele vai ser menos a é menor que ou igual a x, que é menor que ou igual a a. Isso aqui vai ajudar muito a gente a interpretar a solução de inequações. Então, aqui, analisando o módulo de x é menor que ou igual a a. Quando eu tiver o módulo de x menor que ou igual a qualquer número, esse a indica qualquer número, eu vou ter, então, que esse número vai ficar o menos a é menor que ou igual a x, que é menor que ou igual a a. Vamos entender aqui um exemplo paralelo. Se eu coloco o módulo de x, que é menor ou igual a 5. Módulo de x que é menor ou igual a 5. Então, quais são os valores que esse x pode assumir para que isso aqui seja verdadeiro? Esse x aqui pode ser 5, 4, 3, 2 e 1, não é verdade? Para que esse módulo seja, o resultado desse módulo seja menor ou igual a 5, esse x pode ser 5, 4, 3, 2, 1. Tudo isso vai fazer com que o módulo desses números sejam menores ou iguais a 5. Pode ser 0? Também pode. O módulo de 0 é um valor menor que 5. Pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser menos 2, pode ser o menos 3, pode ser o menos 4 e pode ser o menos 5. Se aqui for menos 5, o módulo de menos 5 é igual a 5. Agora, se for menos 6, aí o módulo já vai ser um número maior que 5. Então, analisando essa terceira consequência, o módulo de x menor que ou igual a a, para eu analisar aqui quais os valores que esse x pode assumir, é só eu fazer o seguinte, ó. O que o x pode ser? Ele pode ser um número sempre maior que ou igual a menos 5,
nesse caso aqui, ó, I menor que ou igual a 5. Os valores aqui não vão de 5 a menos 5, e todos esses valores são x, representados pelo que está dentro do módulo, então, esse x aqui, ele vai ser sempre maior que ou igual a menos 5 e menor que ou igual a 5, porque é o que vai satisfazer essa consequência aqui. Aí, entendendo isso aqui, eu sempre que eu tiver uma inequação onde seja menor ou igual a um número qualquer, a nossa solução já vai estar aqui, ó. X, então, vai ser maior que ou igual a menos A e menor que ou igual a A. Agora, quando nós tivermos lá na quarta consequência, o módulo de x maior que ou igual a A, que é qualquer número real, então eu vou ter que esse x ele vai poder ser menor que ou igual a menos A ou maior que ou igual a A. Vamos entender isso aqui agora com um exemplo prático. Se eu tiver o módulo de x maior que ou igual a 5, quais são os números que estarão aqui que terão resultados maiores ou iguais a 5? Pode ser o próprio 5, vai satisfazer a igualdade. Pode ser o 6, pode ser o 7, pode ser o 8. E assim vai. Qualquer número maior que 5 que eu substituir aqui no módulo, eu vou ter um módulo maior que ou igual a 5. Pode ser também, gente, o menos 5. O módulo de menos 5 é 5. Pode ser o menos 6. O módulo de menos 6 vai ser 6, que vai ser um valor maior que 5. Pode ser o menos 7 e pode ser o menos 8. E assim vai. Então, analisando isso aqui, como eu organizaria a resposta? Que o x, tá aqui na frente, ele vai ser qualquer valor maior ou igual a 5, ou ele pode ser qualquer valor menor ou igual a 5, que é o que está dito aqui, a menos 5, que é o que está dito aqui, ó. Aqui eu tenho valores menores que menos 5. Quaisquer desses valores que eu substituo aqui vai dar verdadeiro isso aqui. Ou eu posso ter qualquer valor igual ou maior que 5. Qualquer valor que eu substituo aqui, eu vou ter uma veracidade aqui nessa inequação. Então, eu mostrei tudo isso para você compreender por que que essa solução é dada assim. Então, nós vamos usar já essa padronização aqui para as nossas inequações lá futuras. Porque aqui eu já sei que sempre vai dar certo. Eu já mostrei aqui para vocês que sempre vai ser uma análise correta dessa forma. Depois a gente recapitula aqui, lá nas inequações. Qualquer dúvida a gente volta aqui. Agora nós temos o gráfico da função modular. Antes de analisarmos o gráfico, eu vou abrir lá de novo. A função modular, já mostramos aqui. Vimos que cada número x vimos que cada número real x tem um único módulo, logo podemos definir uma função f dos reais, que associa cada real x, cada número real x, ao seu módulo, isto é, f de x é igual ao módulo de x. Se o módulo de x vai ser igual a x, se o x for maior que ou igual a zero, vai ser igual ao oposto dele se o x for menor que zero. Para esboçar o gráfico da função, nós vamos estudar a função módulo de x, nós vamos estudar cada uma dessas consequências. O módulo de x para f de x igual a x, com o x maior que zero, eu atribuo o valor para x e descubro o y. Aqui, quando x for zero, vai ser zero. Quando x for 1, vai ser igual a 1. E assim eu faço, 0 igual a 0, 1 igual a 1. Quando f de x for menos x, quando x for 0, o y vai ser 0. Quando x for menos 1, o y vai ser igual a 1, porque é em módulo aqui, ó. Então, nós vamos ter essa relação aqui.
Aí depois é só a gente juntar as duas coisas e nós vamos ter o gráfico da função modular. Analisando o domínio e o conjunto imagem. Quem é o domínio? São os valores de x. Qualquer valor de x que eu coloque no módulo, eu vou ter um resultado. E a imagem são os valores que nós obtivemos no eixo de y. Nós temos aqui, ó, o primeiro foi 0 e a partir daqui vai subir, porque o gráfico ele tende a continuar aqui, ó, acima. Se ele tende a continuar aqui acima, então é porque ele vai ter imagens com y cada vez maiores. Então, a imagem vai ser o conjunto dos reais positivos, que é a mesma coisa de dizer que é fechado para o zero e aberto para o mais infinito, porque vai tendenciar a ter imagens sempre cada vez maiores. Um exemplo aqui já resolvido, esboçar o gráfico, indicar o domínio e a imagem da função, f de x é igual ao módulo de x menos 2. Aí nós vamos agora analisar cada detalhe disso aqui. Ó. O módulo de x menos 2 vai ser igual a ele mesmo, x menos 2, se x menos 2 for maior que zero. E o módulo de x menos 2 vai ser o oposto dele, que é menos, que multiplica x menos 2, se... Aí resolvendo isso aqui, nós vamos ter se esse x menos 2 for menor que zero. Isso aqui eu só apliquei na propriedade modular. Isso aqui, agora resolvendo, x menos 2 maior que ou igual a zero, resolvendo isso aqui, ó, o x vai ser maior que ou igual a 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter menos x mais 2. Resolvendo essa inequação, para que ela seja menor que zero, então o x vai para lá, negativo, multiplicando por menos 1, e nós vamos ter, então, x menor que 2. Só resolver aqui, ó, x, leva o 2 para lá, então x é menor que 2. Então, já tivemos os dois resultados aqui. Assim, a função f pode ser obtida por f de x é igual a x menos 2, se o x for maior que ou igual a 2, e vai ser menos x mais 2 se o x for menor que 2. Aí, agora, nós vamos para a parte gráfica. A função foi essa, para x maior que ou igual a 2. Então, a gente vai começar com 2, depois com 3. Quando x for 2, 2 menos 2 dá 0. Quando x for 3, menos 2 dá 1. Aí, construiu-se a reta dessa primeira função aqui. Lá na segunda parte da função, nós temos aqui, ó, duas partes da função que nós analisamos. Segunda parte da função, menos x mais 2, com x menor que 2. Aí, x menor que 2, então, eu vou colocar, quando x for 1, vai ficar menos 1 mais 2, que vai dar 1. Quando x for 1, vai dar 1. E quando x for 2, vai dar 0, só que aqui é para x menor que 2. Então, é só eu complementar essa reta, é só eu juntar, na verdade, essa reta à direita com a reta da esquerda, e assim eu vou ter a função, o gráfico da função modular, f de x é igual ao módulo de x menos 2. O domínio, qualquer valor dos reais que eu substituo aqui, e a imagem, eu vou ter também qualquer valor real, vai ter uma imagem. Nós temos outros recursos para a construção de gráficos. Nós vamos ver outros gráficos assim, gente, não se preocupe, se você não tiver entendido. Outros recursos para a construção de gráfico, especialmente quando nós trabalharmos a função quadrática. Nós temos aqui, para construir o gráfico da função, f de x, g de x, é a mesma propriedade do módulo. E aí, quando nós tivermos que... Depois que a gente tiver construído a função, aí nós vamos perceber que a parte que está abaixo de zero, negativa, vai haver um transladado com ela. Que é uma reflexão, na verdade. Vamos lá. Para construir o gráfico dessa função, f de x e g de x, foi-se que f de x é igual a g de x se o g de x for maior que ou igual a zero. E f de x vai ser o oposto de g de x, caso o g de x seja menor que zero. Observe na equivalência. Quando esse g de x é maior que ou igual a zero, o gráfico de g de x é o próprio gráfico de g de x. Quando o g de x é menor que zero, o gráfico da função g de x é o gráfico do oposto de g de x, refletido no eixo OX. Assim, conservamos os pontos de ordenadas não negativas do gráfico G, e refletindo os pontos de ordenadas negativas em relação ao eixo OX. Aí nós vamos obter esse gráfico aqui, só que essa parte aqui que está para baixo, ó, nós vamos fazer uma reflexão nela, para ficar tudo positivo, porque a gente está trabalhando com módulo.
Vamos entender melhor aqui nessa questão. Quinta questão, construir o gráfico e determinar, deixa eu ver se eu tenho essa questão, não tem. Não tem no slide. Construir o gráfico e determinar o domínio conjunto imagem. A função, que é o módulo de x ao quadrado menos 9. Nós vamos analisar isso aqui, logo, a equação x ao quadrado menos 9. Encontrando as raízes, vai dar 3 menos 3, está aqui. Encontrando o vértice da parábola, que é menos b, menos delta sobre 4a, nós vamos encontrar o vértice da parábola, está aqui. E traçamos o gráfico da função. Só que, como está em módulo, o que, que a gente vai fazer? Essa parte que está para baixo, nós vamos transladar ela para cima. Ó. Fazer esse movimento aqui. Ó. O que está para baixo, ele vai ser refletido no eixo acima. E aí nós vamos ter o gráfico da função dessa forma. O domínio vai ser o conjunto dos reais e a imagem também. Qualquer valor que eu tenha de x, eu vou ter uma imagem. Então, a imagem também é o conjunto dos reais. Eu vou colocar mais um exemplo para a gente construir o gráfico de uma função. Que eu acho que ficou dúvida ainda para vocês. Essa é essa bem aqui. Eu queria fazer outra. Vou pegar outra, peraí. O que eu fiz aqui, gente?